Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mas não faz, o que vai acontecer? Ele vai se juntar, a sujeira que desce para as partes regiões baixas, ela vai escolher um lugar no corpo e começa tudo a se juntar lá. E vai então fermentar. Quando ela fermenta, o câncer vira câncer. Isso ninguém fala para você. Isso foi descoberto em 1800. O açúcar, o prêmio Nobel foi em 1931. 1931, um médico ganhou o prêmio Nobel por descobrir que o ativador do câncer é açúcar. E se você para de comer açúcar, você para de alimentar o câncer, pode levar até a morte do câncer só sem comer açúcar. É sério, gente. Mas ninguém divulga isso. 1931, cara. A mídia só trabalha para quem paga para ela, gente. Você está entendendo? Esse suprimento aí de musculação é tudo mentira, gente. Tudo mentira. Aquilo vai sobrecarregar teu fígado. Aquilo não presta para nada, mano. Tá entendendo? É tudo psicológico. Tá entendendo? Vai comer carne. Carne é bom, é saudável. Carne não gera câncer. Se eu vi um médico proctologista falando porcaria na internet, mandei uma mensagem para ele. Porra, mano, pode ser o que for. Ó, gaúcho, você toma de estômago vazio, então, o seu chimarrão e fica doente. Por isso que tem câncer. Não é. Pode até ser o motivo, mas quem ativa? O povo gaúcho é o maior consumidor de glúten e de açúcar do Brasil. É isso que dá câncer, não é a carne vermelha nem chimarrão. Tá entendendo? Porra. Então, gente, a mídia é mentirosa, gente. Não vai acreditando. O cara, para entrar na internet para separar o que é bom, ele tem que saber dominar já o que é certo, saber o que é certo. Cuidado. Amém? Cuidado, tem tanto médico, tanta gente, a medicina evoluiu tanto, o povo continua mais doente ainda. Lógico que tem coisa aí. Cachorro tem câncer para tudo que é lado, lógico que tem coisa aí. Faz a comida do teu cachorro. Não dá ração não. Ração é o maior causador de câncer em cachorro, meu amigo. Não dá não. Só existe uma ração boa, que o cachorro fica fraco ainda, que é aquela para não alérgico. E o cachorro fica fraco ainda. Dá carne para ele, dá osso, entendeu? Mas dá osso certo, o pé de galinha cru, dá carne crua para ele, alimenta o cachorro de maneira correta, faça, cozinha lá, comidinha para ele, com carne, com tudo, uma cozida, não dá osso frito para ele não, que faz mal. Então, faz tua comidinha para o cachorro você mesmo, tá? Vai ficando comprando ração, o cachorro vai morrer de câncer, sofrimento, tá? Então, tudo isso que eu falei para a gente começar a mensagem. Agora eu vou começar a pregação. Abre Romanos 8. Mas isso também faz parte da mensagem, gente. Cristianismo, porque como que eu descobri tudo isso? Na Bíblia. A Bíblia foi a seta para me ensinar tudo isso. A Bíblia abriu janelas para eu aprender tudo isso. E ajudar pessoas hoje. Romanos 8, 26. Quem achou, diga amém. Da mesma forma, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, chegamos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos.
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito Santo ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá bom? Fecha a Bíblia. Dia fraqueza, doença, pecado, insegurança, medo, e assim vai. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Claro que o pregador desprovido de conhecimento, um monte na internet, só fala asneira, só porcaria sobre esse assunto. Vocês vão para o inferno, gente. Vocês têm que parar com isso. Se arrependa. Porque se você entortar a Bíblia, uma vírgula, agora entortar um capítulo ou um versículo inteiro, aí é pecado, demais, gravíssimo. Se uma vírgula é pecado, imagina um capítulo, uma ideia inteira, um pensamento inteiro, uma frase, ou mesmo um versículo. Porque é tirado da Bíblia, se o cara, da vida, se ele tirar uma vírgula do que Deus ensina. Você viu a responsabilidade que esses pregadores têm? E a idiotice que eles têm também? A falta de respeito e temor? P.C. Nelson, um homem que viveu na década, morreu acho em 60 e pouco, 70. Ele foi o maior tradutor de hebraico do mundo, de grego do mundo, primeiro do mundo, segunda autoridade em hebraica. Falava 50 idiomas, 50 línguas diferentes, poliglota do caramba, uma benção. Só que ele não acreditava, era um pastor, um pregador que não cria em dom de línguas. Por que Deus criou o dom de línguas? Ele não acreditava e batia contra. Mas um dia, quando ele estava pronto a morrer, ou perder a perna ou morrer, estava com uma infecção, num acidente de carro que ele teve, veio um pregador e pregou para ele um menino, um enfermeiro. Que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo. E naquele momento de desespero, ele abriu o coração e acreditou. Não acreditava em cura, falava que cura é coisa do passado. Foi curado pela oração, foi cheio do Espírito Santo e virou um dos mestres no hebraico e no grego de ensinar a palavra, tanto no hebraico quanto no grego. Ele lia diariamente a Bíblia no grego e no hebraico, mesmo assim não acreditava no que a Bíblia dizia. É incrivelmente humana. Não acreditava no que a palavra de Deus dizia. Aí ele entendeu. E ele foi batista. Uma das maiores autoridades do mundo em hebraico e grego, gente. E logo em seguida ele começou a explicar esses versículos para as pessoas dentro do grego. Eu tenho um livro dele, escrito no Brasil, traduzido em 1960. Velhinho. Olha só. Da mesma forma o Espírito nos ajuda. Pega com. O que é pega com? Eu pego, aí o Espírito pega. O que os pregadores, inspirado pelo diabo, pelo inferno, alguns filhos das trevas, endemoniados e outros não, apenas iludidos, enganados, mentirosos e incrédulos, eles pregam que o Espírito Santo fica intercedendo por nós no céu. Irmão, fica tranquilo, Deus vai interceder por você no céu. Deus vai fazer intercessão por tua vida. Ele vê a tua fraqueza, o teu problema. Gente, se fosse assim, você não ia ter problema, porque o próprio Espírito Santo intercede por você. No meu caso, eu ia olhar para o céu e falar: você não está orando por mim, hein? Porque minha vida está uma...
Eu ia dizer assim numa época. Está entendendo? O senhor não tem orado pela minha pessoa. Veja só. Pega com, se eu orar, ele ora. Amém? Mas que oração é essa? Oração em línguas. Aí diz assim, fraqueza, teu problema, situação que você está passando. Você fala, Deus, eu vou orar agora em línguas sobre o meu problema. Eu não aguento ficar sem ver as mulheres peladas no Facebook, no Instagram. Eu fico lá, Senhor, me ajuda. Show. Eu vejo aquele bumbum lá, me domina, Senhor. Ora. Ou vice-versa, a mulher, não aguento ver aquelas barrigas chapadas, né? Me ajuda, Deus, não importa. Está entendendo? Ou literalmente está vivendo uma vida de adultério, não consegue sair, ou está nas drogas, não consegue sair, é crente, vai na igreja e pede para Deus, e tem até o dom de língua e não sabe usar, porque crente tem o dom de língua e acha que tem que orar. Outra mentira do inferno, do diabo, inspiração direta, inflamação do quinto do inferno, é orar em língua quando sinto vontade. Onde está escrito isso? Mas, tá bom, vamos lá. Aí pega com, se eu oro, o Espírito Santo ora. O próprio Espírito excede. Quando você ora, ele ora. Amém? O próprio Espírito gera palavras, o quê? Gemidos inexprimíveis. Não quer dizer... que nem pregadores do inferno, ou inspirados pelo inferno, que pode estar enganado, pregam por aí. A palavra gemidas aqui significa palavras articuladas que não podem ser compreendidas. Amém? Não precisa abrir, não. Aí você vai lá para 1 Coríntios 14. Pois quem fala, 14:2, pois quem fala em uma língua, ou em línguas, não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito, fala o quê? Mistério. Eu vi esse dia um pregador, inspirado pelo inferno, falar assim na internet. Não quer dizer isso, era uma falsa doutrina. Ele só estava falando da falsa doutrina. Não está uma afirmação aí, gente. Que isso, gente. Aí chamou o povo de burro. Aí ele está pensando que está na década de 70, quando o povo não sabia ler ainda no Brasil. Ele foi lá para o década de 70. Pelo amor de Deus, mano. Está entendendo? Pelo amor de Deus. Aí não. Aí forçou a barra. Ele coloca uma mulher fazer pergunta para ele. Não, isso é uma falsa doutrina. É tanta falsa doutrina que... não é falsa doutrina, gente. Ele fala que é só línguas estrangeiras que Deus deu. Não, gente. Aqui existe a língua estrangeira, que foi o texto que fala, e fala sobre essa língua, tanto que no original grego é em singular, porque é individual para cada pessoa. Amém? Então, veja só, em língua, que é individual, ele fala mistérios ocultos. Diga mistérios ocultos. Então Paulo, ele começa aqui, e o apóstolo Paulo dá um nome para essa oração depois. Ele continua, quem fala em língua no quarto, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Porque ele estava ensinando, não adianta a pessoa só ficar falando em língua na igreja, gente. Na igreja profetizar, fala em língua em casa, ou consigo mesmo na igreja. Ou a não ser que você pegue uma moeda de 50 centavos, mais 50 centavos, vira o quê? R$1. A não ser que você fale em língua e interprete. Aí continuando, ele diz assim, lá na frente, você viu que é mistérios ocultos, amém? Aí ele diz em 14:2 que é mistérios ocultos, tesouros escondidos em Deus quando você ora em língua, aleluia? Olha só, em Romanos 8:26, ele me ajuda nos meus problemas e fraquezas, amém? E
Romanos aqui em 1 Coríntios 14, 4 diz que edifico minha casa, okidome, a palavra grega colocada, construir uma casa de tijolo sobre, que a ideia quer dizer, é devagarinho, porque todo ser humano ele quer um caminho fast food, rápido. Ele quer orar em língua, cantar lá e amanhã sai ressuscitando morto, ou coisa parecida. Não. Está entendendo? É devagarinho. Amém? Devagarinho. Um dia eu tive que orar 3 dias, umas 12 horas por dia, para que viesse chegar, a minha luz estava cortada. Aí foi restabelecida. Mas eu aprendi, é que eu não orava em língua, aí eu aprendi, mas aí eu tinha que orar muito, né? Agora, se eu orasse todo dia, 1 hora por dia, há muitos anos, eu não ia precisar disso, você está entendendo? Mas veja lá. Olha o que diz. Então, Paulo fala, lá no 10... 17, 15 ele fala, agora estou em 15, 1 Coríntios 14, 15, 14, pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, amém? Mas minha mente fica o quê? Por isso, olha para mim, por isso tem que meditar então o que farei? Orarei com espírito. Opa! Mas não está falando orar em língua? Agora vira espírito, porque ele dá um nome à oração em língua. Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. É orar assim, Deus, palavra que você entende, que eu entendo, amém? Então nesse momento ele adota uma expressão, ele acrescenta, inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra. Quando eu oro em língua, eu estou orando porque quem ora na verdade é comigo.